A lenda nasceu numa aldeia chamada Blair no ano de 1785, quando algumas crianças foram convidadas por uma senhora idosa para sua casa, onde ela tirou algum sangue de cada uma delas. Depois deste abuso, as crianças acusaram a senhora idosa Elikedvar com seus pais, que a acusaram de bruxaria e a amarraram a um carrinho de mão para levá-la às profundezas da floresta, onde ela morreria lentamente. Não se sabe se a bruxa morreu ou voltou da morte para se vingar, mas um ano depois de ter sido abandonada na floresta, todos os acusadores e metade das crianças da aldeia desapareceram para nunca mais serem encontrados. Os restantes habitantes da aldeia fugiram por medo de uma maldição. Em 1824, não sabendo que a desgraça vivia nessas terras de Blair, novos habitantes chegaram para fundar uma nova cidade chamada Buckettsville, que tinha o mesmo destino maldito que a anterior, pois logo os aldeões presenciaram manifestações paranormais. Foi dito que uma mão pálida saía de um rio, no mesmo rio que a menina Ellen Treacle, de 10 anos de idade, desapareceria depois de ter sido submersa. Várias décadas depois, em 1886, outra menina desapareceu, e embora a menina tenha aparecido alguns dias depois, alguns dos que a procuravam não encontraram o mesmo destino. Os membros de uma das equipas de busca desapareceram e em poucos dias apareceram estripados e colocados na forma de um pentágono. Alguns anos depois, em 1941, 8 crianças desapareceram misteriosamente na aldeia. Meses depois, o ermitão Ranstimpar, em sua loucura, gritou em um mercado: "Eu confesso que tinha estripado 7 das crianças e feito uma sepultura para cada criança em sua cabana na floresta." Só o menino Kyle Brody, que foi obrigado a assistir aos assassinatos impiedosos, sobreviveu. Infelizmente, Kyle não conseguiu superar aqueles 2 meses horríveis de tortura. Depois de ser liberado, ele foi internado em um hospital psiquiátrico. O eremita culpou a bruxa Blair. Como ele diz que ela o ordenou. O Ranstimpar morreu na forca no outono de 1941, sob a guarda do Kyle. Hoje, os aldeões advertem que as pessoas que vão para a floresta estão por sua própria conta e risco. Savney Bean, também conhecido como o Canibal das Colinas, é considerado o canibal mais famoso da antiguidade, e embora o facto de ter sido um psicopata antropofágico não seja uma coisa notável, houve milhares ao longo da história. Savney tem uma história de degeneração que é mais típica do cinema do que da realidade. Wes Craven foi inspirado por ele para criar Hills Have Eyes, embora eu tenha encontrado muitas mais influências na Casa de Mil Corpos de Rob Zombie e nos Renegados do Diabo, ambos lidando com homicídio, incesto, selvageria e perversão. Nasceu no século XVI na Escócia, no condado de East Lothian, a leste de Edimburgo. Embora a sua infância e juventude não fossem demasiado anormais para a época, cedo conheceu Agnes Douglas, que se tornou a sua companheira romântica. Os dois fugiram quando Agnes foi acusada de bruxaria e se estabeleceram numa caverna em Bellantray, numa zona costeira que faz fronteira com uma estrada. A caverna tinha quase 2 quilômetros de galerias e ali começaram a sua vida em conjunto. No início sobreviveram graças aos pertences que roubaram aos viajantes, depois de os terem assassinado, mas a degeneração só agora tinha começado. Logo começaram a procriar a um ritmo alarmante. Numa caverna não há muito a fazer, e claro, a sua linhagem precisava de subsistir, para o que começaram a atacar muito mais viajantes, em alguns casos de necessidade, a comer os seus próprios filhos e a alimentar o resto com os restos mortais. Contudo, quando as primeiras crianças começaram a envelhecer, o número de viajantes desaparecidos aumentou, mas o que realmente aconteceu foi que nenhum membro de uma caravana conseguiu sobreviver aos ataques enfurecidos da família Bean. Os corpos foram movidos para a gruta, onde toda a família satisfez o seu apetite. Tornaram-se tão afeiçoados à carne humana que esta se tornou o seu único alimento. Muitos aldeões foram executados sob a acusação de desaparecimento daqueles que ousaram entrar no caminho, mas nenhum reconheceu a culpa, pelo que as execuções foram interrompidas, e apesar do medo do povo, não havia outra rota para transportar mercadorias ou deslocar-se de cidade em cidade, pelo que os acontecimentos continuaram a ocorrer. Alguns anos mais tarde, a família atingiu um nível de selvageria raramente visto. A sua descendência estendeu-se aos 48 membros conhecidos, pois muitos poderiam ter morrido de doença ou servido como petiscos. O incesto era uma prática comum, mãe com filhos, nitas com pais, entre irmãos e assim por diante. Tudo isto fez com que muitos nascessem com malformações ou defeitos psicológicos, o que acentuou a sua já feroz existência. Os desaparecimentos de soldados do exército do rei causaram ainda mais alarme, porque, embora tenham sido enviadas patrulhas para encontrar os assassinos, a localização especial da caverna fez com que a água penetrasse mais de 200 metros na habitação quando a maré estava alta, tornando-a impraticável para os homens armados. Lendas sobre lobos, vampiros e demônios espalhados por todo o país, crianças assustadas com histórias sobre aquela zona rochosa. Os restos que deixaram ou atiraram para o mar fizeram com que a sua descoberta espalhasse o medo por toda a região, que começou a ser despovoada.
Um dia, uma caravana de cerca de 30 pessoas ouviu gritos alguns metros à frente. Ao aproximarem-se, descobriram um quadro selvagem. Um homem tentava defender-se com as suas armas enquanto a sua mulher e filhas eram estripadas, cortadas e o seu sangue era bebido por vários membros do feijão enquanto ainda estavam vivas. Ao ver os viajantes e o seu grande número, os selvagens fugiram para as colinas. Este fato serviu para descobrir que não foram os lobos que causaram os massacres, mas sim os humanos num estado de selvageria e que viviam nas proximidades. Um dos presentes fez a história chegar aos ouvidos do rei Jaime I, que enviou 400 homens armados acompanhados por cães de caça para a zona. O cheiro de carne podre a sair da caverna facilitou a tarefa, e depois de centenas de metros em zigue-zague, chegaram à casa do feijão e descobriram uma visão grotesca. Para além do casal Bin e dos seus 8 filhos, 6 filhas, 18 nitos e 14 nitas, todos eles resultado de incesto, encontraram milhares de membros humanos espalhados pela caverna, fios de braços salgados, caveiras no chão, pernas por todo o lado, dedos e assim por diante. Para além de uma fortuna em joias, vestuário e vários artigos roubados aos viajantes. Toda a família foi presa e levada para Glasgow, onde os homens foram desmembrados em público para sangrar lentamente na presença das mulheres da sua linhagem, que foram depois levadas para o hospital. Em 1949, Cottage City, Maryland foi o local da tragédia de um adolescente de 14 anos chamado Robbie Manhai. Tudo começou quando a sua tia espiritualista ensinou ao jovem como usar o tabuleiro Ouija. No início era tudo um jogo para Robbie, mas semanas mais tarde a tia morreu de causas naturais, por isso Robbie começou a jogar sozinho para comunicar com a sua tia morta. Este foi o principal gatilho para a próxima provação. Começou com estranhos ruídos de madrugada, batidas na parede, movimentos autônomos de objetos, aranhões nas paredes, a imagem de Jesus Cristo torcida sem explicação. Uma vez na aula os colegas de Robbie testemunharam como a secretária de Robbie escorregou sozinha até atingir alguns dos seus colegas de turma. Pouco a pouco esta energia negra começou a afetar diretamente Robbie, ele mostrou um comportamento mais amuado e os fenômenos paranormais começaram a ter um impacto físico sobre ele, marcando o seu peito com aranhões que vinham de dentro. Um padre católico foi visitar Robbie e não demorou muito para que as forças do mal se manifestassem. A cama de Robbie tremia, a sua garrafa de água benta explodiu e o fogo das velas estava fora de controle. Quando uma voz irreconhecível veio de Robbie e disse em latim: "Ó sacerdote de Cristo, vós sabeis que sou um demônio. Por que me incomodam?" Robbie foi transferido para um hospital para que o reverendo Schultz pudesse fazer-lhe um exorcismo. Infelizmente, a pessoa que possuía Robbie feriu gravemente o reverendo, cancelando o exorcismo. A família de Robbie notou um sinal no seu peito, Street, Louis, o lugar onde a tia espiritualista morreu, onde mais tarde levariam Robbie para procurar ajuda. Um pai jesuíta era quem iria realizar este último exorcismo em Street, Louis, onde o demônio dentro de Robbie se tornou muito violento antes das imagens religiosas, amaldiçoado com uma voz demoníaca em diferentes línguas, ofendeu os religiosos cuspindo-lhes na cara, mas não bastava que os religiosos desistissem. Após um longo, complexo e perigoso exorcismo, de dentro de Robbie saiu uma nova voz: "Satanás, eu sou Miguel, e ordeno a Satanás e aos outros espíritos malignos que deixem este corpo, em nome de Dominus, imediatamente. Agora. Agora. Agora." Robbie esgueirou-se até ficar calmo, olhou para os padres e disse: "Ele foi-se embora." John Wayne Gacy, depois de ter tido uma infância difícil, em que o seu pai alcoólico lhe batia constantemente e ele tinha sido abusado por um amigo da família, John tornou-se o que parecia ser um cidadão exemplar. Tinha uma posição de gestão, era casado, adorava participar em obras sociais e era também o palhaço Pugo, uma personagem muito conhecida em Illinois, que assistia a desfiles e festas de crianças. O que as pessoas não sabiam era que por detrás desse sorriso bondoso não estava a bondade, mas a perversão e o mal. Entre 1972 e 1978, Wayne Gacy abusou sexualmente e matou 33 jovens atraentes entre os 14 e 21 anos de idade. Normalmente Pugo amarrava as suas vítimas, torturava-as, sodomizava-as e finalmente estrangulava-as até a morte. 29 das vítimas foram enterradas na sua própria casa e as outras 4 foram atiradas para um rio. Em 1994 Pugo foi condenado à morte por injeção letal. John morreu sem mostrar qualquer remorso. As suas últimas palavras foram: "Matar-me não vai trazer de volta nenhuma das vítimas. O Estado está a matar-me. Beija o meu jogo da velha cifrão arroba. Nunca vão saber onde estão os outros." A tragédia e abominação não foi o seu único legado. As suas pinturas a óleo de palhaços são agora reconhecidas em todo o mundo. Há muitos palhaços assustadores criados pela indústria do entretenimento que foram inspirados pelo Pugo.
Tudo começou em 1975, quando a família Lutz pensou ter encontrado o lugar dos seus sonhos naquela bela casa colonial holandesa. Infelizmente para eles, tinham vindo ao lugar errado, porque a propriedade estava marcada pelo sofrimento e pelo sangue. A energia era tão escura e tão negativa que a casa era como um imã para os espíritos demoníacos e sobre-humanos. Família de Phil. Em 13 de novembro de 1974, os corpos de 6 membros da família de Ronald DeFeo foram descobertos. Seu pai, sua mãe e 4 filhos foram encontrados de bruços e executados em suas camas. Após um longo julgamento, Ronald DeFeo foi considerado culpado de homicídio múltiplo e, embora tenha confessado que o rifle foi disparado de suas mãos, ele também mencionou que não estava sob sua vontade, pois um ser demoníaco o estava guiando. Provavelmente Ronald estava dizendo a verdade, que naquela noite algo sobrenatural chegou à sua casa, já que nunca houve uma explicação lógica do que aconteceu naquela noite. É estranho que para uma pessoa que agiu sozinha, ele pudesse matar aquelas 6 pessoas sem qualquer sinal de luta. Curiosamente ninguém ouviu os tiros do rifle sem silenciador, os corpos não foram movidos e os relatórios toxicológicos não encontraram drogas em seus corpos. Família Lutz. Embora tivessem passado apenas 13 meses desde aquela tragédia, George e Kathleen Lutz mudaram-se para a velha casa de Phil, que desde o primeiro dia mostrou a sua verdadeira face, enquanto os Lutz estavam desempacotando. Um padre entrou para abençoar a casa, quando subiu ao segundo andar e entrou na sala que tinha sido habitada por Mark e John DeFeo, os filhos mortos de Ronald, um espírito que ele não podia ver fora. Ele saiu correndo de casa e, embora não tenha contado aos Lutz o que aconteceu, ele os avisou que ninguém deveria dormir naquele quarto. Desde a primeira noite na casa, os Lutz puderam sentir presenças sobrenaturais. Com o passar dos dias a família começou a mudar seu comportamento. George começou a ficar distante e passou o tempo a acender a lareira na lareira. A filha de Lutz sempre brincava em seu quarto com sua nova amiga imaginária, uma porca de olhos vermelhos chamada Jodie, que podia mudar sua forma. A rapariga disse que ninguém podia ver a Jodie, a não ser que ele quisesse. Cheiros misteriosos e manchas negras apareceram na casa, centenas de moscas abundaram na sala de costura, sala proibida, apesar de ser inverno. George começou a acordar todas as manhãs às 3h15, a hora em que os DeFeos foram mortos. Numa das noites em que George acordou, viu o rosto da sua mulher tornar-se o de uma bruxa. A família tentou tomar as coisas nas suas próprias mãos. Armados com um crucifixo, andaram pela casa recitando a oração do Senhor, um coro de vozes que irrompeu em resposta, perguntando: "Você vai parar?" Essa foi a última noite. O pior, os Lutz agarraram alguns dos seus pertences e saíram de casa, enquanto os seres invisíveis batiam e empurravam os móveis para dentro de casa. 20 dias após a fuga dos Lutz, uma equipe de repórteres, investigadores e parapsicólogos, foram reunidos por os Warrens na casa de Amityville. Quando os espíritos foram religiosamente provocados, não hesitou em manifestar sua raiva, agindo violentamente contra os presentes. Lorraine também foi dominada pelo sentimento de uma presença demoníaca. Ela podia ver os corpos da família de Phil no chão coberto de lençóis brancos. Querem conhecer meus poderes? Saber quem eu sou? Ver o que eu faço? Tá, eu mostro. Oi, velho amigo. Eu tentei do seu jeito, Charles. Eu tentei ser como eles. Viver como eles. Mas sempre termina igual. Pense na pessoa que vocês mais amam.